Bagdá, 22 de julho de 1979. Numa manhã abafada de verão, mais de 400 dos homens mais poderosos do Iraque recebem uma convocação urgente: comparecer sem exceções a uma reunião extraordinária do Partido Baath. Ninguém questiona, ninguém imagina o que está prestes a acontecer. O salão que os espera se tornaria, em poucas horas, palco de um dos espetáculos de terror político mais cuidadosamente encenados do século XX, e tudo seria filmado cena por cena para que ninguém nunca mais ousasse duvidar de quem, a partir daquele dia, mandava no Iraque. Semanas antes daquele encontro fatídico, o cenário político iraquiano já mostrava rachaduras. O presidente Ahmed Hassan al-Bakr, arquiteto da ascensão do Partido Baath ao poder em 1968, enfrentava problemas de saúde cada vez mais graves e dividia formalmente o comando do país com seu vice-presidente Saddam Hussein. Mas nos bastidores, o equilíbrio já havia se rompido havia anos. Enquanto al-Bakr ocupava o cargo mais alto no papel, era Saddam quem discretamente controlava os aparelhos de segurança, as nomeações internas e as engrenagens reais do partido. Faltava apenas um título formal para transformar poder de fato em poder absoluto, e Saddam sabia exatamente como obtê-lo. Em 16 de julho de 1979, o desfecho chega. Ahmed Hassan al-Bakr anuncia sua renúncia, alegando motivos de saúde, embora muitos analistas até hoje considerem essa saída como resultado de pressão direta de Saddam. 6 dias depois, em 22 de julho, Saddam Hussein assume oficialmente a presidência da República do Iraque, a Secretaria-Geral do Partido Baath e a presidência do Conselho de Comando da Revolução, o órgão máximo de decisão do país. Em questão de dias, um único homem passa a concentrar, de forma simultânea e sem contrapesos, todos os principais centros de poder de uma nação inteira. Um feito raro, até mesmo entre os regimes mais autoritários da história recente. Durante a reunião que formalizou a saída de al-Bakr, um detalhe aparentemente pequeno mudaria o destino de dezenas de pessoas. Muhi Abdul Hussein Mashhadi, membro do Conselho de Comando da Revolução, sugeriu publicamente que al-Bakr apenas se afastasse temporariamente, tirando férias por motivos de saúde em vez de renunciar de forma definitiva. Foi o suficiente. Aos olhos de Saddam Hussein, extremamente atento a qualquer sinal de hesitação ou resistência dentro do próprio partido, aquela fala isolada soou como o primeiro indício de uma conspiração maior em curso, uma desconfiança que dias depois se transformaria em pretexto para uma purga sem precedentes. Apenas 6 dias após assumir formalmente o poder, Saddam Hussein convoca uma reunião de emergência no Salão Al-Qud, em Bagdá, reunindo mais de 400 dos principais líderes do Partido Baath vindos de todo o país. Nenhum deles sabe o verdadeiro motivo do encontro. Discretamente, técnicos posicionam câmeras de filmagem nos cantos do salão, disfarçadas entre cortinas pesadas e equipamentos de som. Nada daquilo seria improviso. Cada movimento, cada palavra, cada reação do público seria registrada, não apenas como prova, mas como instrumento de propaganda e advertência, destinado a circular internamente pelo partido nos meses seguintes como lembrete permanente do preço da deslealdade. No palco, sob os olhares atônitos da plateia, surge Muhi Abdul Hussein Mashhadi, irreconhecível. Dias de interrogatório e, segundo relatos posteriores de tortura, deixaram marcas visíveis em seu corpo e em sua voz. Trêmulo, ele lê um texto que claramente não é seu. Confessa participar de uma conspiração financiada pela Síria, país rival governado por outra facção do Partido Baath, com o objetivo de derrubar o novo governo iraquiano. A confissão, ensaiada e forçada, cumpre sua função macabra, legitimar publicamente o que está prestes a acontecer. E então, um a um,
Mashhad começa a citar nomes de homens que minutos antes estavam sentados tranquilamente entre os demais membros do partido. 68 nomes ecoam pelo salão, um após o outro, num ritmo lento e deliberadamente cruel. A cada nome pronunciado, um homem se levanta de sua cadeira, é abordado por guardas armados posicionados estrategicamente entre as fileiras e escoltado para fora do recinto diante do silêncio absoluto dos demais. Ninguém se levanta para ajudar. Ninguém sussurra uma palavra de protesto. Todos entendem naquele instante que qualquer gesto de solidariedade poderia significar a própria sentença. O ar do salão fica cada vez mais pesado a cada nome chamado, enquanto os que permanecem sentados trocam olhares de puro terror, sem saber se o próximo nome será o seu. Para os que permanecem na sala, a mensagem está clara. Entre lágrimas, muitos se levantam espontaneamente e começam a gritar palavras de apoio ao novo presidente, cantando seu nome em uníssono, aplaudindo de forma cada vez mais efusiva. Alguns choram abertamente enquanto aplaudem. É, ali mesmo, diante das câmeras, o nascimento simbólico de um culto à personalidade, construído não sobre admiração genuína, mas sobre o medo mais primitivo, o instinto de sobrevivência transformado em espetáculo público de fidelidade. Ao final daquele mesmo dia, 22 dos acusados são condenados à morte por um tribunal revolucionário montado às pressas. Mas o gesto final da purga seria ainda mais perverso. Membros do partido que ainda não haviam sido denunciados são convocados para integrar, eles mesmos, o pelotão de fuzilamento responsável pela execução de seus antigos colegas. Com esse ato, Saddam Hussein transforma sobreviventes em cúmplices diretos do regime, apagando de uma só vez qualquer possibilidade futura de oposição interna, já que todos os que permaneceram no partido carregariam dali em diante sangue nas próprias mãos. A purga de 22 de julho, porém, é apenas o início visível de algo muito maior. Ao longo da semana seguinte, a repressão se espalha silenciosamente por todo o país. Políticos de oposição, sindicalistas, intelectuais, empresários e até militares são presos, interrogados ou condenados sob acusações semelhantes de traição e conspiração estrangeira. Estima-se que centenas de pessoas tenham sido atingidas por essa onda repressiva nas semanas seguintes, mas o número exato de vítimas jamais seria totalmente conhecido, escondido nos arquivos de um regime que aprendera, naquele mesmo mês, como o terror podia ser administrado com eficiência quase burocrática. Aquele dia de julho de 1979 marcaria o início de 24 anos de poder absoluto de Saddam Hussein sobre o Iraque. Décadas depois, jornalistas e historiadores ainda comparam a cena do Salão Al-Qud a outros episódios sombrios da história do século XX. A Noite das Facas Longas, orquestrada por Hitler na Alemanha nazista, e os expurgos stalinistas na União Soviética. Naquele salão, diante de centenas de testemunhas convertidas em cúmplices, Saddam Hussein aprendeu e ensinou a todo o aparelho de Estado iraquiano a lição mais brutal e duradoura da política do medo. Quando bem administrado, o terror pode se tornar a forma de poder mais estável e duradoura que existe.